Olá, crianças, bom dia. Meus amores, vamos, dar início ao nosso quarto mês no conteúdo de geografia, onde nós vamos falar agora, em geografia, o trabalho no campo e na cidade. Trabalho no campo, a gente já ouviu falar bastante, do campo, lá no interior, na zona rural. E na cidade, que é a zona urbana, a área na qual a grande maioria de nós, aqui residimos, porque nós temos também alguns amigos da nossa sala de aula que residem na zona rural, no campo, tá bom? Então, nós temos aqui o trabalho no campo e na cidade. Os municípios, eles têm uma área urbana, como a tia disse, que ela é chamada o quê? De cidade. E a área rural, que é chamada de quê? De campo. E as pessoas, gente, que vivem na cidade, geralmente, observe as partes em destacado, destaque também no seu livro, tá bom? Que são as partes mais importantes, Então, as pessoas que trabalham na cidade, elas se dedicam, em geral, às atividades comerciais, Como nós sabemos. As industriais, quando tem indústrias, Também. E já as pessoas que vivem no campo, elas vão se dedicar às atividades mais agrícolas, tá bom? Mas a questão da agricultura, que é o plantio e colheita do alimento, e também a pecuária, criação e reprodução de animais, e o extrativismo, que é extrair realmente recursos diretamente da natureza. Então, observem direitinho, destaquem esse parágrafo aí lá no seu livrinho, tá bom? Não esqueçam, na página 50. A cidade, gente, é a sede do município, como nós sabemos. E as atividades exercidas no campo e na cidade, elas dependem sempre umas das outras, como nós sabemos, Atualmente as coisas estão bem modernas e às vezes as pessoas residem na zona rural e exercem, alguns trabalhos na cidade, Como nós sabemos. Então, abaixo também destaque, as atividades exercidas no campo, como nós falamos, agricultura. Então, destaque aí, agricultura. O que é agricultura, Conceitue agricultura. Agricultura é o cultivo de plantas para serem consumidas ou vendidas, tá bom? Na agricultura, as plantas, elas são cuidadas de maneira, a serem utilizadas como, alimento, como nós sabemos, tá bom? Depois nós temos aqui abaixo, essa questão é a decomposição, que produz o humus, Ocorre porque a superfície do solo e tudo que há nele, os restos de plantas, de animais, são desgastados pela ação das águas, A temperatura, no calor e o frio, da chuva, vento e seres vivos que neles residem, Nós temos aí a agricultura, o solo no qual nós pisamos, gente? Que vai ter o acúmulo de tudo, como a tia acabou de falar aqui, tá bom? Então, é importante, a presença do humus, O humus, que é o adubo, que nós sabemos, ele vai tornar o quê? O solo propício para o desenvolvimento da agricultura, A gente sabe que cada planta, cada espécie vegetal, ela tem o seu solo típico, O seu solo característico, tá? Se eu quero ter um jardim na minha casa, mas se eu só colocar pedras, vai ficar bem difícil, gente? Vai precisar o quê? De humus, vai precisar de adubo para que eu tenha um solo fértil, uma terra fértil, com a luz do sol, com água, que são os recursos indispensáveis, ao desenvolvimento de um vegetal. Então, a agricultura, não esqueçam, uma das atividades exercidas no campo. Depois, como a tia falou, tem a pecuária, a criação de animais e o extrativismo. Vejamos agora. Existem diferentes formas de cultivar as plantas, já que estamos falando de agricultura, Temos a monocultura, policultura e cultivo de subsistência. Meus amores, vejamos no primeiro retângulozinho rosa. A monocultura, vem de uma, tá bom? Então, monocultura é o cultivo apenas de uma determinada espécie vegetal. É quando eu vou fazer lá uma área bem grande, É uma horta, por exemplo, e eu vou plantar apenas alface. Eu vou me dedicar apenas a cheiro verde, eu vou me dedicar apenas a batata doce. Então, é monocultura, é o cultivo de apenas uma espécie de vegetal, tá bom? Policultura, de vários, A gente já sabe. Então, policultura é o cultivo de diversas espécies vegetais naquele mesmo determinado ambiente, tá bom? Depois nós temos abaixo o cultivo de subsistência. O que é o cultivo de subsistência? O cultivo de subsistência, gente, é o cultivo de espécies vegetais para o consumo apenas das pessoas que plantam. Cultivo de subsistência. A família ela vai plantar apenas para o sustento dela. Ela não vai ter fins lucrativos, ela não vai plantar, colher para vender. Apenas para o sustento da sua própria família, tá bom? Não esqueçam esse detalhe. Aí do lado nós temos o quê? A rotação de culturas, tá bom?
A rotação de culturas, como funciona a rotação de cultura? Está muito bem empregada aí nessa imagem abaixo, tá bom? Então não esqueçam de destacar. A rotação de cultura, ela consiste, gente, em dividir o solo em diversas áreas, tá bom? Diversas áreas e mudar a cada colheita a espécie vegetal a ser cultivada em uma área diferente. Tipo, ele fez aqui a rotação de culturas, ele tem um quadrado, né, bem grande. E aí, ele vai dividir nesse quadrado em 4 partes iguais, digamos, né? Ele vai cortar aqui ao meio, na vertical, e depois cortar ao meio na horizontal. 4 partes. Aí, nesse ano, digamos que ele vai plantar aqui um determinado alimento. Digamos que feijão, no outro arroz, no outro milho, tá bom? No outro ele vai fazer uma horta. Então, em cada quadro, ele vai plantar uma espécie vegetal diferente. Então, só o que acontece? Rotação de culturas. Quer dizer o quê? Que quando ele fizer a colheita, colher tudo, ele vai mudar. Rotação é isso. Se a plantação de arroz estava aqui, ela vai para o outro quadro. E assim sucessivamente. Isso aí é o quê? Rotação de cultura, tá bom? Algumas policulturas, elas chegam a serem feitas, né? Por meio da rotação de culturas, tá bom? Esse processo aí de mudança, tá certo? De uma espécie vegetal de um lugar para o outro, né? Após cada colheita. Então, depois nós temos também que hoje aqui essa parte também é bem importante, gente, a questão da agricultura, tá frisando bastante, que atualmente, hoje, né, o uso de fertilizantes para estimular o aumento de produção de plantas para a alimentação é muito grande, como nós sabemos. Além também do uso de agrotóxicos. E o que são agrotóxicos? Vamos lá, sublinhando que a tia quer saber o que são agrotóxicos. Agrotóxicos são venenos pulverizados. Pulverizados é que vão ser jogados por meio da bombinha, como você está vendo, né? Pulverizados nas plantas que estão sendo cultivadas para impedir que pragas destruam as lavouras e do emprego de máquinas e equipamentos para mecanizar o cultivo, tá bom? Então, nós temos aí o que são agrotóxicos. Infelizmente, né, são venenos, como nós sabemos, e que realmente trazem muito mal à nossa saúde, nos prejudica, porque são colocados lá. E ele acaba que polui, né, o alimento que nós vamos, contamina de uma certa forma o alimento que nós vamos mais tarde nos alimentarmos, né? Aí nós temos, gente, quando é o cultivo de subsistência, voltando aqui nas práticas de agricultura, quando é cultivo de subsistência, o homem ele coloca o veneno mesmo com a bomba, tá certo? Como você pode estar observando na imagem, e ele dá conta. Por quê? Porque ele faz o sustento apenas da sua própria família, né? A roça dele lá, o cercado que ele tá fazendo a plantação é pequeno, então dá para ele colocar. Agora, indústrias grandes, né? Não dá certo o homem não coloca veneno dessa forma. Vai ter a ajuda de quê? Do avião. Porque você sabe que em cultivos de grandes quantidades, por exemplo, aqui nós temos da produção de arroz, né? A fábrica do arroz, a indústria do arroz. O que acontece? É muita questão da mão de obra humana está, né, sendo substituída pelos tratores. Como nós sabemos, os tratores plantam, fazem a colheita, fazem a questão da preparação do solo, da terra, para poder lançar depois a semente. E depois ainda vem o avião, né? Que é para colocar, pulverizar o veneno para que evitem as pragas, né? Porque a gente sabe que as pragas dos insetos, elas destroem as plantações. E esses grandes empresários, né, donos de indústrias, eles jamais querem perder, né? Então, eles fazem isso. Então, mas o uso de agrotóxicos, ressaltando, é muito prejudicial à nossa saúde. Então, aí abaixo, vamos lá, ó, e sublinhe também, é muito importante. O uso de agrotóxicos deve ser evitado. Por que deve ser evitado? Eu acabei de falar. São produtos químicos que, quando utilizados, podem provocar danos irreparáveis. Quer dizer, irreparáveis quer dizer que não tem nem jeito. Pode provocar danos ao solo, às plantas, à água, tá bom? A água existente no solo também pode causar sérios danos à saúde das pessoas, como a tia já falou anteriormente, então destaque. E as plantas, elas podem ficar impróprias para o consumo, tá bom? Por estarem envenenadas. Destaquem essa parte. As plantas podem ficar impróprias para o consumo, quer dizer, não dá para o homem consumir. Por quê? Porque elas podem estar envenenadas. Então, é muito importante essa questão. Por isso que é importante lavar bem os alimentos antes de
comer, né? Colocar eles lá de molho, lá na água, lavar bem, para que realmente, né, a gente se certifique de que tá comendo, né, um alimento pelo menos, né, bem lavado, para ver se tira mais esse excesso, né, gente, de veneno, assim, que é pulverizado nos vegetais, tá bom? Aí que nessa página, como eu falei para vocês, nós temos aí um homem realizando, né, o uso colocando agrotóxicos nas plantações, que são prejudiciais à nossa saúde, nós sabemos, e nas grandes indústrias é o avião, como você pode estar vendo. E é interessante, gente, existem vários tipos, viu, gente, de agrotóxicos, de veneno, né? Os inseticidas são colocados o quê? Para combater os insetos. Herbicidas é o quê? Combatem as ervas daninhas. Fumigantes combatem bactérias no solo, tá bom? Fungicidas combatem o que? Os fungos. Desfoliantes combatem as folhas indesejadas, tá bom? E raticidas, eles combatem os roedores, tipo os ratos, né? Que vão lá para roer o milho. Então, eles colocam. Então, para cada espécie, né? De animal que vai lá, que pode se aproximar daquela plantação, que pode destruir aquela plantação, eles têm um determinado, né? Tipo de veneno. E aí, quanto mais se coloca veneno, nós sabemos que mais vai prejudicar. Nós acabamos de ver que as plantas podem se tornar, inclusive, até impróprias para o consumo, né? Por estarem envenenadas. Então, criança, esse conteúdo é bem legal, é bem simples, é bem pequeno. Você pega o seu livrinho de geografia, dê uma lida da página 50 a 53. E em seguida, você faça a atividadezinha no capricho da página 54 à página 58.